9h45. Vocês acham que é fácil? Ninguém falou nada, né? Vamos lá. Pronto? Podemos? Sim. Começando só mais um podcast aqui, só mais um episódio. Hoje é eu, de novo, Arthur. Sempre você? É, mano, não tem substituto, né? É Ô, foda. Igor, senta aí, man. Sai fora. Eu, o João Pedro Salve, salve família. e nosso convidado de hoje, nosso psicólogo, Mário. E aí, Se E aí, apresente. Mário, tudo bom com você? Não, tudo Joia. Você tá Bom. bom? E Tranquilo? aí, bom? Se apresenta aí pra galera, fala aí quem É. você é, de onde você veio. Então, meu nome é Mário Sérgio, né? Sou psicólogo, atendo aqui na cidade de Uberlândia. Nascido e criado aqui. É isso. É por aí. No né? início, É por aí. de No início início, é assim. Entendi. E você tá trabalhando já na área da psicologia tem quanto tempo? Trabalhando formado desde o meio de 2009, agora atendendo desde o meio de 2017, por aí. Entendi. Então, já tem um tempinho aí legal. E como é que começou a sua parada de interesse pela área, mano? Então, eu tive um caminho bem torto até chegar na psicologia. Conta pra nós. Porque no início, lá em 2009, 2010, eu pensava em trabalhar com computador, edição de vídeo, de imagem. Aí eu fiz curso de montagem e manutenção, web design e indo muito para esse lado. Aí na hora de fazer vestibular, eu mudei de ideia e fui fazer filosofia, história, alguma coisa do tipo. Só que eu mudei mais de ideia e fui Tipo, para 880, cara. Que isso, mano? Foi. E aí acabou que eu fui para pedagogia. E fiz 2 anos de pedagogia. E durante o curso, eu vi que dentro da pedagogia eu gostava mais da psicologia do que da educação em si. Entendi. Então acabou que eu fiz o processo de transferência, fui para psicologia e dessa vez eu fiquei. Então, dentro da pedagogia tinha já, tipo, era uma matéria chamada psicologia? Sim, tem psicologia da educação. O que é foda, Ah. você precisa, tipo assim, entrar na... Você tem que saber Lidar conversar com com a a- criança bota fé. pra ensinar, porque ela não, depois ela trava ainda, é Sim. fudido. E aí na pedagogia, quando você entrou e tal, prestou vestibular, você tava pensando em trabalhar tipo, como professor de quê? Então, eu pensava mais em entrar na pedagogia e entrar na gestão da escola, porque eu gostava Entendi. muito da questão de organização, de diretoria, eu gostava Coordenação. muito mas acabou que eu entrei e vi que a pedagogia não era mais para um lado de educação infantil, né? Na verdade é isso que é, Entendi. e não é tanto para um lado de gestão. Entendi. Isso era uma consequência assim do trabalho. Aí acabou que tive algumas experiências dentro da área que foram até legais, mas que não era ainda o que eu procurava. Se eu entendi direito, você entrou e viu que pra você conseguir a área que você queria, você teria que ainda trabalhar muito com outra parte para então conseguir a vaga, basicamente isso? Era mais no sentido de que dentro da escola, quem vai para a diretoria não é necessariamente pedagogo, sabe? Uhum. É professor de qualquer área que tem interesse. Então acabava que se eu fosse pedagogo, eu ainda seria um professor infantil, não um diretor. Sei. O diretor seria uma das coisinhas, sabe? Que pode fazer lá. Tipo, na escola pública é mais ou menos assim, né? Porque tem muito professor que tipo, dá aula em um lugar e é tipo diretor em outro. Sim, né? sim, tem bastante, é bem comum. Aí eu vi que eu não Não era pra pra você, esse né? lado. Não. E educação infantil não é pra mim, não. Tanto é que hoje em dia eu sou psicólogo e não atendo criança. Eu atendo adolescente, adulto e idoso, mas criança não é pra mim Entendi. mesmo, não. Entendi. Qual que é a pessoa tipo, mais difícil de se atender? Em que sentido? Porque, tipo assim, adolescente, ele sempre vai Ah. trazer muita coisa. Sim. Vai ser Ele muito sempre intenso, né? Ele vai ser sempre, ai meu Deus, aí minha vida, aí eu dei um mortal pra trás, minha avó caiu o braço dela. Eu tive que levar ela no karatê. E agora o idoso, ele tem a tendência de ser mais fechadão, né? Tipo assim, ser mais recluso, porque ele é de outra época, ele tá acostumado com outras coisas. O que você acha mais tranqueiro, assim? Eu acho mais difícil jovem adulto que tá saindo do ensino médio indo pra faculdade. Porque acaba que é uma época que eles vê muitas escolhas e que é muita coisa imediata, né? Tipo assim, você sai o 3º ano, decide sua vida, sabe? É muito rápido. Agora, se for pra pensar em adulto, geralmente as questões são muito ligadas com relacionamentos, coisas do tipo. Já idoso, eu particularmente gosto muito de atender porque eu acho eles bem tranquilos, eles veem as coisas de forma simples, sabe? Tipo assim, passei raiva com isso e não quero mais.
Sabe? Não Entendi. tem tanto uma coisa de não posso desistir e tal. Eu é acho uma que eu coisa sou tipo. idoso. Você é viados. meio idosão. Então, acaba que eu acho o jovem adulto aí de 20 anos, geralmente tem uns casos assim mais complicados, porque eles não é totalmente dono da liberdade deles. Agora, Aham. adulto e idoso geralmente é. Nossa, eu assim, tipo assim, a pessoa fala, não sei o que, não sei o que, você fala, tá bom, foda-se, caguei, sabe? E não tem cara, tipo assim, a gente esquenta muito com as coisas, a gente busca muita aprovação, eu acho que não precisa disso. Esse é o negócio do jovem de hoje em dia, né? Da geração Z. Ah, esse povo novo aí, Os cringe. esses jovens, Esses dessa jovens, atualidade. Né? Dessa atualidade. Eu, na minha época, Então, você tem quantos anos? Olha a 18. surpresa. Ah, não, é Assim, porque eu já sou 18, cringe. 18 em carne, entendeu? Ah. Agora, assim, em outras Daqui uns 3 anos Em- você já vira cringe. Em né? outras experiências, Sim. eu sou devo ter, tipo assim, eu tenho pelo menos uns 70 anos. Não, pelas atitudes do Arthur é impressionante. E o A Arthur gente chega aqui, ele é tá um vendo. nojento, né? Sabe aquele velho que bota o jogo na TV e ele não vê mais nada acontecendo e qualquer pessoa que cutuca ele pra perguntar, tipo, tá tudo bem, alguma coisa assim, ele sai! É o Arthur, entendeu? E o pior é que ele não tá vendo, sei lá, o Barcelona jogando, ele tá vendo o Cruzeiro jogar com o CRB. E ele tá aqui, ó. Mas é fanatismo, Ele tá né? parecendo um Diferente. cachorro, mano. É tipo aqueles pincher que adora ver novela É, junto com as velhas. TV de cachorro, Só sabe? que ele é o velho. A TV de cachorro é aquele trem de frango que fica girando no açougue. É tipo É isso aí. E aí a gente chega aqui, ele Fica tá aqui. super concentrado. Aí ele tá aqui, Nossa. peraí, mano. Falta ele fritar um torresmo e botar lá do lado dele pra ele ficar aqui, ó. Nossa, filho, um torresminho ali com limão. E aí, por exemplo, você tá trabalhando na área. Eu vi pelo seu perfil no Instagram que você trabalha com a cognitivo comportamental, Sim, né? O que é isso? Qual que é a diferença, assim, você consegue dar um panorama, assim, da diferença das áreas de Explica tratamento Se clínico? eu estivesse explicando. Como se você com- estivesse explicando com a pra criança. mula. Eu sei que você não queria, mas assim. Finge que você tá explicando pra criança. Não, eu explico. Assim, eu vou falar mais da minha área, porque Não, das outras eu não vou saber Claro, tanto. claro. Mas assim, quando a gente vai falar de abordagem, tem as abordagens que são mais pro lado, por exemplo, da psicanálise, que foi da onde assim, a psicologia mais surgiu. Que é a freudiana, né? Que tem. Mas aí de Freud divide mais outras pessoas. Então, tipo Sério? assim, deve Entendi. ter muitos tipos de psicanálise, assim, tipo umas 40. E tem o lado mais comportamental, que aí vem mais da base, assim, vem muito de experiência com animal, de experiência em laboratório, boto de fé. pesquisa e coisas do tipo. Então acaba que a abordagem que eu uso hoje em dia, que é a cognitivo comportamental, ela tem muito o pressuposto de que a gente consegue mudar pensamento, comportamento e sentimento. Então, assim, a gente não entende que a personalidade é pronta. Então, se você chega na terapia e fala assim, não, é porque eu tenho esse problema, esse e esse, então vamos mudar. Então, a gente vai mudar pensamento, comportamento, sentimento, vai conversar a respeito, vai usar técnica, vai usar vivência, vai usar material, vai fazer o que precisar para ajudar nesses aspectos. Enquanto que outras abordagens podem ir muito mais por um lado menos comportamental e mais analítico, de analisar o que você está falando, de ser um processo que vai mais para esse lado. Outras abordagens já vão ser mais diferentes ainda. Eu não vou conseguir falar das outras abordagens, porque, Não, tipo não tem assim, problema. existe umas 400 abordagens dentro da psicologia. Então, Que pariu. então, o psicólogo que você for provavelmente vai ser diferente. Agora, quando fala que é cognitivo comportamental, vai ser mais parecido assim comigo. Às vezes ele vai falar mais, por exemplo, se você chega lá com ansiedade e quer tratar ela, eu vou te explicar o que é ansiedade, vou usar a técnica, vou te ajudar a entender de onde que ela vem, quando ela começa, quando ela começou, de onde que ela vem lá do passado. E por aí vai. Então, assim, é bem nesse sentido de entender para você conseguir lidar com isso na sua vida, sabe? Sim. Na própria etimologia da palavra psicanálise também já dá pra você ver que tem uma veia mais de análise, né? Sim. Entendi. O meu psicólogo, ele é da área cognitivo-comportamental também, e ele me falava dessa parada dos experimentos, que tem bastante a veia científica de investigação, né? Sim, sim. Que ele até me explicou de uma experiência que eles fizeram com os ratos, que o cara colocava, tipo, uma comidinha lá no... A caixa de Skinner. Isso. Que tem um aí botão. o ratinho vai lá, aperta, aí Sim. cai a comida. Aí Sim. ele... Todo volta. mundo que faz psicologia, em algum momento do curso, tem que ensinar o rato a apertar o botão. Então, tipo assim, tem faculdade que o rato é de verdade, tem faculdade que é um programa que simula a personalidade de rato.
Mas a gente... Que foda! Sim, é legal. Você chama trabalhou com Sniff. rato de verdade ou com programa? Não, lá na UFO eles não usam rato de verdade porque é caro. Porque, tipo assim, depois que o rato acaba o experimento, tem que sacrificar. Porque o rato não pode usar para outro experimento. Porque o experimento é a gente ensinar o rato uma porque coisa... ele já aprendeu, né? Então, a gente tem que ensinar ele a aprender, ensinar ele a desaprender e ensinar ele de novo aquilo pra gente provar que ele aprende mais rápido. Porque ele já sabia antes, então que ele tem memória. Só que acaba que... De verdade ia ser caro, né? Manter 40 ratos, procriar, cuidador de rato e por aí vai. Agora o programa é um programa. A gente vai pro laboratório e usa. É legal, mas o rato de verdade é mais legal, sabe? Bobeira deve ser, sacrificar, mano. Depois solta aí na cidade, comendo os bichos aí. Eles morrem. Aí não vai porque ficar... eles é de laboratório, eles é fraco. Aí a gente É vai verdade. ficar numa vibe bem europeia mesmo, né? Um monte O de que rato aí na acontecia cidade. muito era de aluno ser mordido e de aluno querer ficar com o rato. Sério? Sério, isso Pode é ficar com ele? Então, não pode. Pega, né? Não pode, mas o rato é bonitinho, porque é aquele rato brancão, grandão, assim. Dá experimento, né? Então, de filme mesmo, né? Então, que tem um bem olhinho coisa da vermelho, Discovery, esses sabe? trem. Então, tanto é que eu gosto mais da parte mais comportamental, porque me lembra muito Discovery, sabe? Tipo, Você se sente no documentário, né? muito legal. Experimento, Eu nossa. gosto muito do Discovery, mas eu gosto muito daquele trem de animal. Animal Tem, Planet. tipo assim, tem um puto do animal, um trem lá no meio da savana, assim, comendo. Do nada, ele tá aqui comendo e só faz assim, ó. Muito doido, velho. E tipo assim, eu fico com essa dúvida porque eu te falei em off que eu tava pensando em prestar pra psicologia. Eu Sim. penso Você tá pensando ainda... em buscar... Ah, nossa, eu tô surpreso. Mas, tipo assim, uma grande parte do público que eu gostaria de trabalhar é a faixa geriátrica, né? Dos legal, idosos. legal. Eu acho muito da hora. Porque, mano, é porque... Não, tipo vô, não assim, fica assim, é porque, vô, tipo vai assim, passar. É que eu vi algumas pesquisas que... Não sei se é verdade, me corrija se eu estiver errado, mas eu vi algumas pesquisas que tem um sentimento do idoso que chega uma parte da vida dele que ele começa a sentir um peso pra família. E aí tá elevando bastante as taxas de suicídio entre os idosos. E eu achei isso muito triste, porque às vezes o idoso ele nem sabe que ele precisa falar. Aí já é interpretação minha. Porque às vezes eu acho que o idoso, tipo assim, ele precisa falar, só que ele não sabe que ele ainda é interessante pra alguém. É o sabe? que eu falei, mano, é outra geração, eles têm outra cabeça, sim. é muito e aí, diferente. como que você... não sei se é permitido falar, mas como que você tenta abordar o idoso que é mais desconfiado, assim, Não, é do segredo, tratamento e pá? Não, Segredo eu tô do rindo, chefe. mas eu posso falar, sabe? É segredo do chefe. Não, Mas eu que- não conto. Não, você falou isso é até interessante. Tem um filme lá dos anos 70 que ele até ganhou o Oscar, que ele mostra isso, uma vila que funciona assim, quando as pessoas ficam idosas e os dentes delas caem, elas têm que se matar. O filme é retratando uma vila real. Caraca. E aí elas vão lá para um morro que os idosos vão para se matar. Eu esqueci o nome do filme, é A Balada de Alguma Coisa, que é porque é baseado numa música. E aí no filme tem tipo uma idosa que ela é muito velha e os dentes dela não caem de jeito nenhum. Aí todo dia ela começa a esconder e pegar uma pedra e bater na boca pra perder os dentes, pra ela poder se matar, pra ela parar de ser um peso. Então acaba que se a gente for ver, que tipo, é uma pesado. coisa que em todas as culturas assim no geral, tem uma coisa assim com um idoso. Todas as culturas assim pro lado aqui nosso Sim, mais sim. ocidental, pro lado oriental não é tanto assim não. No lado oriental, Mesmo o que idoso isso- é bem valorizado, tipo, né? A lá figura pro lado do da ancião, Índia, pá. Mas acaba que aqui tem muito essa coisa de envelhecer, a pessoa ter tido 7 filhos e ninguém cuidar, sabe? Então acaba que quando a gente vai abordar uma terapia é muito entender a história da pessoa, entender o que ela pensa de futuro, porque assim, a gente agora não tem tanta consciência da morte não, em relação a idoso, né? De outras coisas a gente já tem mais. Mas o idoso tem uma consciência muito grande. Tipo, imagina você com 85 anos pensando, será que eu vou morrer dentro dos próximos 5 anos ou dos 15? Porque assim, tem idoso que vai viver 107 anos. Mas imagina, você com 107 anos já tá há 30 anos pensando que você vai morrer, sabe? Nossa, É uma coisa muito doida. Mas deve ser muito tenso ser velho, porque Então, qualquer Mano, dia... deve ser muito tenso. Imagina tipo você assim, botar a cabeça gente- no travesseiro com 102 anos e pensar, será que eu vou acordar amanhã? A gente, Então. tipo assim, agora não tem essa visão porque a gente tá novo. Sim. Mas, mano, gente velho deve pensar todo dia, velho, será que amanhã eu mano. morro? tanto Nossa, é que amanhã eles- eu vou estar acordado, tá ligado? Então, tanto é que uma coisa que idoso faz muito é, por exemplo, plano funerário. A gente fala assim pra eles, para de bobeira, problema de quem fica e coisa do tipo. Aham.
Mas ele está pensando é o quê? Eu não vou ser um fardo depois de morto, né? Então, Nossa, meu pai Vou não deixar tem tudo nem pronto 50 agora, anos, então. ele já comprou um lugar lá no Parque dos Buritis pra ser enterrado. Então, Maluco, mandou um e-mail. Porra, Paulão! Caralho, moleque! Mano, meu pai, essa semana passada, me assustou. Porque além desse negócio, ele me mandou um e-mail assim: atualização do arquivo. Aí eu fui ver quando eu morrer. só abra se eu morrer. Não, né? Quando é tipo assim. É coisa de conta, de banco, é um tanto de coisa, sabe? Sim. É uns negócios que eu tenho que ser agora, sabe? Então, Porra. Sim, acaba que a gente não fica tanto pensando assim quando a gente for morrer, mas acaba que idoso, ainda mais que o corpo deles mudou muito. Então, a velocidade mudou, fome mudou, sono, tudo mudou. Então, eles já vê que tem alguma coisa ali que tá chegando num final. Que já não é o mesmo de antes, né? Que tá Sim. desgastado. Sim. Quando você vê esse negócio de morrer, eu quero morrer que nem meu tio-avô. Por quê? Meu tio-avô, ele Como seu tio-avô morreu? morava sempre morou na roça, Ah. muito mais. E aí um dia, ele tava lá na casa dele, com a minha tia-avó, que eu considero mais como vó. Ele tava lá com a minha avó, ela falou, vou fazer janta. Ele falou, não, tá bom, então eu vou deitar aqui, eu vou ver uma TV. Ela foi lá fazer a janta, na hora que ficou pronta, ela começou a chamar ele não atendeu. Ele simplesmente se deitou, foi ver TV e... Assim, mano, não teve sufoco. Porra, é foda. Morreu vendo Faustão, viado. Morrer vendo Essa- é triste, hein? Imagina Não é se ele não. tivesse morrido Não é vendo não. Faustão. O Faustão chega lá, você aí, Dona Maria, Mas, mano, com o seu marido coçando a bola esquerda e o cara lá deitado. pacífico demais. Não, mas Pacífico, assim mano. que seria melhor. Eu até falo que minha ideia de morte é que um dia eu vou estar feliz, andando de boa, e no outro dia eu só não vou acordar. Porque, Mano, nossa, dormindo deve ser... mais de boa. É, bem mais tranquilo, pô. E tipo assim, tem uma outra pergunta. Hoje eu tô cheio das perguntas, mano. Pode Hoje eu mandar. tô curiosão. Realmente, você tá vendo na prática o que várias pesquisas andam mostrando do crescimento, assim, abrupto e muito acelerado dos casos de depressão? Você tá visualizando isso com seus pacientes, alguma coisa assim? Então, eu acho até uma coisa interessante que tinha pesquisa que mostrava que em 2020 a maior causa de morte seria... Não, as maiores De doenças afastamento também do trabalho, né? Então, seria doença coronária e depressão. Só que eu acho que a quarentena mudou um pouco isso para ansiedade. Tanto é que se na quarentena aí eu tiver conhecido uns 150 pacientes, desses pelo menos 130 relatavam ansiedade. Porque acaba que se a gente for parar a pensar, a gente tinha uma vida normal e agora as coisas tá doida, né? A gente tem que prestar atenção em umas coisas que antes a gente nem prestava atenção, coçar o olho na rua. Sim. Nunca que eu ia parar para pensar nisso antes. Então acaba que eu vejo que as pessoas andam muito ansiosas, principalmente pessoas mais jovens, que tá na época de já pensar no futuro com carreira, outras coisas, e acaba que muitas oportunidades que teria agora não estão tendo. Então acaba que, assim, depressão ainda aparece, mas nesse último ano eu devo ter atendido, assim, uns 3 casos de pessoas que tinham uma queixa parecida e as outras pessoas, assim, 90% tinham ansiedade. Tanto é que agora, os pacientes que eu estou atendendo agora, acho que uns 80% é ansiedade e outras questões de carreira, relacionamento e outras coisas, assim. Uma pergunta que é muito interessante de ser feita, e, tipo assim, muito curiosa também, de acordo com estudos e também de acordo com a sua própria experiência, como que é desenvolvida a depressão? Tipo assim, falam que ela... Não tô dizendo que falam, Quais podem ser é os fato gatilhos, isso. É assim? fato que É também é algo genético, né? Como é que ela é desenvolvida? Sim. Eu acho que é uma pergunta interessante, Sim, uma pergunta sim. importante, mano. Se a gente for pensar assim, em transtornos no geral, incluindo aí transtornos de ansiedade, depressão, tem coisas que podem desencadear eles. Por exemplo, o ambiente que a pessoa vive. Se é um ambiente que não acolhe, não apoia, não Ambiente, ajuda. no caso, perdão a interrupção, mas ambiente, no caso, familiar. Ambiente, ou o qualquer lugar que ela ambiente em vive. geral, tipo assim, ambiente escola, geral, que ela trabalho, frequenta, família, essas qualquer coisas, lugar eu que ela acho, né? frequenta. Qualquer lugar, entendi. Então, se o ambiente não é acolhedor o suficiente, não supre de certa forma, já é uma coisa que pode colaborar. Genética, às vezes, por exemplo, o paciente chega e fala, não, porque minha mãe tem depressão, minha avó tem, meu tio tem, minha irmã tem. Então, assim, a chance da pessoa dela desenvolver é maior, porque ela já tem um predisposto genético. Então, predisposição genética, estresse grande, por exemplo. Às vezes a pessoa está numa vida normal e aí ela é assaltada e mata alguém que está com ela, por exemplo. Aí acaba que... Esse é o estresse pós-traumático? Ou- Não seria necessariamente, depende do que acontece depois. Que, por exemplo, pode ser que a pessoa depois não fica com medo de ser roubado, de acontecer alguma coisa na rua, mas pode ser que essa situação deixe ela deprimida aí anos, sabe?
Então depende. O estresse pós-traumático seria mais como que isso repercute em situações parecidas. Agora a depressão seria mais a pessoa ter um problema com como que ela lida com essas coisas que acontecem. Porque acaba que, por exemplo, as pessoas que desenvolveram depressão agora dentro da quarentena, muitas vezes é por quê? Porque você vai perguntar para elas, elas não têm uma perspectiva de futuro. Se a gente for pensar assim na depressão, a gente pode colocar que um dos principais aspectos é esse, é desesperança. A pessoa não tem esperança, nada vai melhorar, nada vai ser bom, tudo vai continuar uma merda. Então acaba que, pra que ela vai levantar da cama se nada vai melhorar ou se tudo é horrível? Eu vi um vídeo, era um documentário, né, na verdade, de um cara que ele falava que hoje em dia as pessoas se obrigam a ficar mal. Assim, às vezes alguma coisa acontece muito bem, sua vida tá indo muito bem, mas faz tempo que você não fica triste, não sei o quê, você se obriga a ficar mal. É verdade. Você acha que essa obrigação, eu vou falar de novo pro caso do microfone ter pegado. Você acha que existe realmente esse sentimento das pessoas quererem estar mal? Eu acho que não iria por esse lado. Eu acho que é mais uma questão de que, por exemplo, gerações aí pra cima da minha viam questões de tristeza muito como você tem que ser forte, vamos superar e tal. E eu acho que a minha geração pra baixo já tem uma visão muito do tipo assim, não, isso aqui me fez mal, então vou pensar nisso. Não, isso aqui tá ruim, então vou lidar com isso. Só que eu acho que muitas vezes, muitas coisas, por a gente estar mais aberto com isso, muitas coisas viram gatilho, sabe? Uhum. Às vezes a gente tá bem. E aí uma coisa que a gente assista faz a gente ficar mal. Vou te dar um exemplo. Sabe aquela série que tem no Netflix, lá dos 13 porquês? Sei. Então, lá tinha cena de suicídio, né? E aquilo lá... Bem explícita. Então, e aquilo lá foi, tipo assim, gatilho pra um monte de gente. Tanto é que eles tirou Bem a no cena final. da série. E aí eles tiveram... Como se se eles tiveram a que cena dar era uma bem reeditada, aberta. assim. Era sujo, assim, a mulher deitava... Spoiler, alerta de spoiler. Mas, assim, a mulher deitava na banheira e você via ela indo na farmácia comprando a Gillette, ela voltando pra casa, despedindo dos pais, assim, tô indo pro trabalho, tá, tchau. Tchau, amo E vocês. senta na banheira cheia de água, assim, e vai. E mostrando ela na banheira Mostrando, esperando, sabe? Tipo assim, é uma cena longa, sabe? De É você longo, ver. tipo, você vê o sangue escorrendo, assim, no E braço. tipo assim, até o que o Netflix queria, que era a proposta deles, era mostrar que isso é uma coisa possível. Mas eu acho que lá ficou muito como uma coisa do tipo de vender no sofrimento, sabe? E acaba que isso que eu acho que serve de gatilho. E às vezes se a gente tá não tão bem, aí desencadeia uma série de coisas que a gente já não tava lidando, sabe? Você acha que foi uma irresponsável... Você consideraria tipo, que foi responsável da parte do seriado tratar dessa forma tão aberta? Eu não sei se é irresponsável, eu acho que foi choque, muito... eu acho que virou a cereja do bolo da série, mas vendendo uma violência que não precisava, sabe? Porque você vê a série, a primeira Gratuito. temporada... Tanto é que eu vi a primeira temporada, que eu tava no meio da graduação ainda, e tipo assim, era uma discussão, assim, de ter prova cair naquela série. Então gente chegou a ter entender. debate acadêmico, assim? Nossa, muito. Teve trabalho, teve muita coisa. Só que o negócio era que todos chegavam numa conclusão muito de que aquilo era um desserviço. Eu falei, eu não Mais sou... atrapalhava do que ajudava. Aí eu fui ver e vi que, tipo assim, a série é pra gente ficar mal mesmo, porque ela sofre a série inteira e se mata. Sabe, tipo assim, não é uma série de... É uma série de adolescente mal mesmo, assim, sabe? Tipo... Mas assim, eu também falo isso do meu gosto. Eu sou de ver comédia, então eu já não ia gostar de forma nenhuma. Então acaba que eu achei pesado. Não irresponsável, mas eu acho que foi... Assim, vamos vender violência? Vamos. Talvez a classificação indicativa deveria ter sido colocada como mais maior. alta. Eu acho que ela era o máximo, Não sabe? que é uma classificação indicativa Aquela seja de rated base da R, né, saúde mano? mental, Eu né? acho que ela era tipo uns 16 anos. Eu acho que era 14. O 14, negócio é que o 16. episódio Mas eu que acho tinha- que... Talvez tenha sido 14. E o último esse episódio, foi- os últimos episódios, além de ter uma cena de suicídio, tem uma cena clara de estupro. e nas outras bem temporadas clara, também. assim, É. tipo, Eu não vi a bem série. clara, assim. Então, tipo assim, a série é bem pesada. Bem sabe? pesada. É verdade. Eu lembrei das duas cenas. Então, limpo agora, E limpo. é tipo, é sujo, mano. Eu tenho que repetir, então aí se a porque, gente mano, já não é tá realmente muito bem bem ver uma coisa pesado. dessa, é Talvez- complicado. Acho Faz que um a gatilho. classificação indicativa não quer dizer muita coisa pra mim. Mas eu acho que ajuda, devia... né, mano? Mano, assim, ajuda, mas eu acho que a classificação devia ser mais da consciência da pessoa, ó. Aqui tem coisa pesada. Sim. Então, se você vai ver, você tem que saber, pelo menos, ó, não vai ter, tipo assim, coisa muito legal aqui.
Tem que ter alguma coisa avisando. Mas é porque as cenas mais fortes mesmo aparecem só no final da série. E aí aparece um aviso, tipo assim, nos últimos esse episódios começa a episódio tem uma aparecer. cena de suicídio. Aí você já sabe, olha, chegou o episódio. Porque, tipo assim, a série vendeu foi por causa disso. E também, querendo No ou não, início. a série, os primeiros episódios, eles não te preparam muito pra chegada dessa cena. Não, Então é vida de muito... adolescente. Tipo, a série tá lá, série teen, drama, beleza. Pesado porque tem uns xingamentos pesados, uns bullying pesados. Ok, mas até ali, ok. O cara tá fazendo uma investigação das fitas da mulher e contando a história da menina. Até ali, tranquilo. Só que aí, do nada, os últimos 3 episódios, chega um aviso na tela, cena de suicídio. Aí você pensa... eu lembrei até. Aí você lembrei. pensa, mano, tá, até agora tá tranquilo, não deve ser tão pesado. Aí chega no final... Lembrei até outra E o coisa. contraditório é que eles fazem essa série de, tipo assim, mostrando como se matar e tudo mais. E, tipo assim, em todo episódio, no final, quando acaba, aparece um número que você precisa ligar e tudo mais. Eu achei meio Eles te dão um contraditório, cursinho. porque Eles ensinam como a pessoa Fez o matar, porquê e no que ela final fez fala também. pra quem que ela precisa ligar e quando precisar de ajuda, Uhum. não sei o quê. Não, e nisso até lembrei de uma coisa agora que foi, acho que a maior revolta, assim, é que tem os 13 porquês, e um dos porquês era porque o... Spoiler de novo, né? Um dos porquês era o conselheiro, que lá pra eles é tipo o psicólogo, ele caga pro problema dela. E aí acabou que, tipo assim, muita gente já tem resistência com psicólogo. E aí você ainda mostra um ainda cara... tem isso na série, de tipo assim, você não acha que você tá inventando? Praticamente isso que acontece. Você não acha que você tá inventando um problema? Vai embora. E aí a gente fica tipo... Por que você não tenta resolver isso sozinho? Tá ligado? Então, É aquela coisa, sabe? É tipo assim, os bons pagam pelo ruim, né? Então, muitas vezes, por exemplo, Lei Maria da Penha, por exemplo, tem tipo assim, a maioria é verdade. Mas acaba tendo um ou outro que é mulher. E aí as mulheres que sofrem acabam pagando pelo preço da mulher tipo que assim, porque resolveu aí, mentir. aí chega, o pessoal começa a duvidar, não sei o quê. Tem aquela frase também, né? Então. Psicólogo pra lidar com as pessoas que não fazem. A gente faz terapia pra... tem a frase... A Larissa Sim. bem lembrou da frase aqui que tem quem fale que a gente faz terapia pra lidar com pessoas que não não a fazem. sim. Você concorda com essa afirmação? Assim? É engraçado, mas a gente fala muito isso, que às vezes... Porque, igual eu falei do contexto, às vezes a pessoa tem repertório, ela sabe o que ela tem que fazer, mas o contexto não ajuda. Aí acaba que aí é a situação de a gente conversa. Então, você tá melhorando, as coisas tá caminhando, mas Entendi. seu contexto não ajuda. A Aham. gente tem que arranjar um jeito de conseguir minimamente um contexto que te reforça mais. Porque às vezes a pessoa vai estar num contexto que realmente não ajuda. De vez em quando é bom, lógico, tipo assim, se afaste disso, né? Tipo assim, se tá te fazendo mal, mano, não tem por que você ficar brigando com isso, por que você só olha, E aí nesse me tipo faz de mal, tá situação- ok, quer saber? É. Vai fazer mal pra outro, entendeu? Não tem nada a ver Sim. com isso, vou ficar aqui no meu canto, vou ficar de boa. Nesse Agora tipo não, de situação, agora a pessoa o fica lá tratamento seria batendo algo e assim? remoendo. De afastar... Depende, porque assim, às vezes o problema é os pais, sabe? Tipo, aí foda. não dá. porque igual... Então, Porque às vezes os pais, por exemplo, pode ser egoísta, narcisista, ter assim, uma série de questões que ele joga em cima assim, do filho, e o filho tem que lidar com as questões dele, do pai, dos irmãos, de futuro, de vida. Por isso que eu falo que jovem adulto é difícil, Sim. assim, porque às vezes a pessoa tem muito repertório e tá assim, no caminho certinho, mas Aham. aí às vezes uma frase que alguém fala já acaba assim, com a autoestima da pessoa e Sim. como que ela não vai acreditar em alguém que criou ela? Às vezes a pessoa não fala por mal, mas É uma opinião de peso, né? aí é complicado, sabe? Entendi. E aí tem sempre a separação da psicologia para psiquiatria, né? A Sim. partir de qual momento, assim, de uma situação, por exemplo, de depressão aguda, que você costuma indicar para psiquiatria? Sim. A partir de Mas que qual que é a situação? diferença? É bom pra você explicar também Então, as diferenciações, sei, mas eu, a sinceramente, partir de qual momento você Sim. acha que é indicado ela já procurar um psiquiatra, assim? Sim. Assim, se a gente for diferenciar assim na base, o psicólogo fica mais por conta da psicoterapia, que seria ali o momento que a gente tem geralmente semanalmente para conversar das questões que gerou os problemas da pessoa. Já o psiquiatra seria alguém que entra aí com uma questão mais de acompanhamento médico, num sentido de diagnóstico, de medicação quando necessário. Sim. Então acaba que assim, a terapia ajuda,
medicamento ajuda e os dois juntos, quando precisa, é a terapia mais eficaz. Então, eu particularmente, tem psicólogo que não é muito a favor de medicação, mas eu particularmente acredito que, da mesma forma que eu estudo para fazer terapia, tem quem estuda para lidar com medicação. Então, assim, quando eu estou atendendo, por exemplo, ansiedade, depressão, algum caso que eu vejo que tem um funcionamento mais parecido, eu falo, não, vamos fazer uns testes aqui, vamos ver se pode ser isso, e aí a gente faz os testes, se dá fora do normal, o nível de ansiedade, depressão, de Que tipo alguma de teste coisa, seriam esses? escalas, que no caso seria testes do tipo, eu falo opções e você fala qual delas que encaixa melhor. Por exemplo, tem teste que é nesse sentido. Esses testes a gente chama de teste de estado, porque ele só mede o estado lá na hora. Tanto é que se você faz o teste hoje, faz semana que vem, já muda o resultado. O estado no momento que você tá passando naquela semana. Sim. Entendi. Aí a gente faz esses testes, vê se o resultado tá próximo de uma normalidade. Se não tiver, aí eu falo que eu vou fazer um encaminhamento para o psiquiatra, explico a questão do medicamento, como que ele pode ajudar, que seria muito nesse acompanhamento médico, porque se a gente for pensar, mudança de hormônio desencadeia questões na pessoa. E às vezes, por exemplo, se ela tem uma depressão, uma ansiedade, pode ser questão envolvendo hormônio do tipo que tem na glândula que a gente tem em cima do rim, ou da tireoide. Porque, por exemplo, se a pessoa tem problema da tireoide, ela pode ter mais ansiedade, mais depressão. Então, Que assim, doido, mano. Então, tudo tá relacionado. Então, às vezes, a pessoa até fala, não sei, porque eu tô assim, tá tudo ótimo e tal, mas eu não tô feliz. Aí é a hora que a gente já pensa, então, se a gente não encontra tanto, assim, um antecessor para chegar nesse quadro, aí a gente pensa, não, vamos fazer uns testes aqui, vamos ver se seria uma questão médica, de hormônio mesmo. Entendi. Que a gente não pode desconsiderar. Entendi, não sabia dessa parte dos testes. Sim. Interessante. Aí tem vários tipos de testes, mas os que eu uso geralmente são escalas, porque é mais tranquilo e também online é mais fácil. Assim, mais fácil do paciente entender a lógica. E também tem a questão de que tem paciente que é mais fácil de você identificar e tem alguns que você tem que trabalhar mais, porque às vezes, igual a gente falou do idoso, mas às vezes até um próprio adolescente ou jovem é bem fechado para falar do próprio sentimento. Para lidar com esse tipo de pessoa, você tipo assim, você tenta perguntar mais, ser mais incisivo na pergunta ou tentar falar mais para ver se a pessoa se abre, ou você deixa no tempo da pessoa, assim, geralmente? Assim, a minha abordagem ela é bem aberta. Por exemplo, se eu vejo que o paciente não está tão afim de conversar de alguma coisa na sessão, ok, vamos conversar de outra coisa, porque assim, o meu objetivo é que o espaço funcione para a pessoa do jeito que ela quer. Então, assim, vai ter paciente que vai chegar, por exemplo, e vai falar assim, eu quero conversar de culpa semana que vem. Eu falo, não, ok, eu preparar as coisas e tal, chega outra semana e fala assim, eu não quero conversar de culpa, eu quero conversar do churrasco que eu fui. Falei, ok, vamos então. Aí a gente conversa e relaciona isso com outras coisas que podem ter conversado no outro dia, com outras questões. Então acaba que assim, eu geralmente planejo a sessão do que eu acho que a gente pode trabalhar em cima de alguns objetivos que a gente vai criando ao longo da terapia. Mas se chega no dia e a pessoa não quer isso, ok. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela gosta muito de Avatar, sabe? A Lenda de Korra e a Lenda de Aang. Nossa, muito foda, mano. Eu amo muito. Muito bom. Eu tenho até 2 tatuagens muito grandes. Sério? Que da hora. Depois você mostra pra Depois eu gente, mostrar. mano. Tô até planejando as próximas. Mês que vem, que é meu Que aniversário. da hora. Aí, sempre que a gente vai A gente vai ter que conversar... fazer um post no feed pro aniversário dele, mano. Vamos fazer um parabenzinho. Eu Cara. Hã? Que dia que é? 3 de agosto. 3 de De agosto. agosto, tá? Então marca a data aí, galera. Mas aí, como ela gosta da mesma coisa que a gente foi ver isso porque, tipo assim, ela sempre muda a foto do perfil dela de acordo com uma época da Korra, sabe? Porque a Korra tem época que ela tá mais depressiva, mais feliz e tal. E aí a gente usa isso de termômetro, mas aí sempre que a gente vai conversar, que ela não quer muito entrar nas questões dela, a gente conversa da Korra. Mas aí, conversando da Korra, a gente vai vendo como que isso tem a ver com ela. A Korra vira, tipo, um elemento figurativo pra representar a situação alter dela. ego. É um alter ego, Sim, porque assim, Que acaba da hora, que... véio. Às vezes a pessoa não vai conseguir falar dela. Muitas vezes isso acontece, principalmente pessoas mais jovem, adulto, mais adolescente. Aí elas falam, não sei falar de mim. Mas tem um filme que eu me identifico com tal personagem. Aí eu falo, não, me envia que eu vejo. Aí eu vejo. Já vi muito anime, já vi muito desenho. O que foi o mais extremo, assim, que alguém te passou pra ver que... Não, muita gente gosta de me passar música. E aí, música já é uma coisa
Bem subjetivo, É, né? é que eu tenho mais dificuldade, porque eu, particularmente, eu escuto a música e depois eu falo assim, nossa, eu amo essa música. A pessoa fala assim, você prestou atenção na letra? Eu falo, não. Eu falo, não. E aí, quando eu vou ver a letra, é letra triste, que eu falo assim, gente... Tanto é que tem uma música da Lorde, que eu tava ouvindo semana passada, e eu falei assim, gente, essa música é muito boa. E aí, quando eu li a letra, eu fiquei assim, gente, eu tô depressivo depois que eu ouvi essa música. Tem Não sabia. uma trend no TikTok agora, que é aquela que a pessoa vai virando assim, aponta pra cama. Uhum. Que a música é uma música, tipo, meio animadinha, mas aí a letra é tipo assim, pessoas morrendo, gente se matando, Caralho, um trem não assim. sabia. Não, é tipo não. isso, tipo assim, nossa, que música boa. E aí... Não, mas você sabe o que tá falando? Não, mas o toquinho animado não é feliz? Aí eu vou ver que não é. Então música eu já tenho dificuldade, ainda mais quando você é inglês. Mas então... é muito interpretativo. Eu tenho uma música que eu gosto muito, que é Dancing with the Devil, do Duke Dumont. Ah. Olha o nome também, né? Então, Não, mano, não, até mas- sem saber inglês eu já sei que você é a música em si, ela é daorinha, é tipo um house, umzinho, né? Nem sei, ó. E aí eu sempre achei ela meio vibezona, meio tipo down, assim, meio wow, meio, sei lá. Meio down, meio wow. Mano, eu não sei explicar, Meio down, velho. meio wow. Não sei explicar, mas é muito legal a música, depois eu vou mostrar pra vocês. A gente vai E aí pôr um dia eu no- falei assim, mano, no olha essa Insta música também. aqui, o que você acha? Ele falou, cara, que música legal e Então, animada, eu sou assim. Eu esse. falei, como assim, irmão? Acho mó deprê. Não, é igual o do The Beat. Eu sempre escuto falando assim, nossa, música massa e tal. Vou mandar pra alguém que eu gosto. Você presta atenção na letra? Ela tá abandonando o cara. Eu, não Do The prestei Beat, atenção. do The Beat É música nacional. é aquela do menina... Bichinho. Não é da Menina Solta, não. Não, né? essa é a a Luísa Júlia. Sonza. Essa é a Júlia Não, Vida, né? não é Menina Solta não, é verdade. Quem Do que quê? é a Do The Beat. É uma que agora lançou um CD que canta aquela Direito música autoral, Ô né? bichinho, eu te conheço de outra vida. É. Deixa eu ver, qual outra música que eu Beleza. vou Não pedir? põe a música, não. Põe não. Entendi. Ah, é verdade, né? Não, É, eu sei cantar, não tem problema não, não, mas mas teve um episódio que a gente cantou, que veio um músico aqui, o Leônidas, Nossa, é verdade. e aí... Teve um cara que tocou no violão, É. deu direito autoral. Sério? Sério, apareceu lá no... A sorte é que a gente ainda não é monetizado, né? Então, tipo Sim. assim, não fez diferença, mas a gente ficou Sim. bem surpreso. E teve outro, com o Paulo, teve um momento que ele botou um TikTok. Mostrou pros meninos. Deu direito É um autoral. TikTok, tipo, Então, ele botou é 3 muito- segundos de música, assim, É, só pra foi, tipo, mostrar. 5 segundinhos de É. música. E o problema, velho, é que o YouTube ele não corta tipo, a monetização daquele momento. Não. Ele corta do vídeo inteiro, ele não pega uma não, porcentagem, ele É, não. pega tudo. É tipo assim, essa ela tem tipo um MPB meio É, novo, um MPB assim. meio pop, meio brega. É. Tipo assim, é uma Ela coisa... é da nova MPB. É. Ele pega Melim, Vitor Clay, Então, essa e aí galera. acaba, Nossa, tipo Pô, assim... esse melinho eu não essa aguento rapaziada. mais. Nossa, eu não aguento mais esses caras. Não, então, e aí as músicas Deus dela é do tipo que ela ama as pessoas, Ah. mas abandona Porra. elas, mas a parte do abandono não presta atenção. Eu tenho dó porque o Diogo foi traído pela Boca Rosa no BBB, que a Boca Ah, Rosa entrou no BBB. verdade. Aí saiu, ela ainda foi pro braço do Fred. Quem que é Diogo? Totalmente. Um dos Mas caras na mesmo. faculdade vocês também têm que fazer um juramento, né? De não expor o que os pacientes falam. Então, a gente tem uma... não um juramento de chegar lá e jurar. Mas assim, no momento que a gente vai assinar o código de ética... Não assinar. No momento que a gente vai abrir o CRP, que é tipo o que regula nosso trabalho, a gente tem uma palestrinha, que aí eles explicam todas as coisas que a gente não pode fazer, mas tipo assim, só da gente aceitar entrar no conselho, obrigatoriamente a gente tem que saber o livro de ética dele. Então, assim, se eles ali agora falam assim, vamos mudar esse artigo e muda, se eu não descubro isso, o problema é meu, porque quando eu aceitei ser psicólogo, eu tinha que saber que isso é possível. É. Então, assim, todo mês muda uma coisa, muda outra, mas assim, tem as parte principal que não muda. Por exemplo, questão de sigilo, pode ser paciente adolescente que eu tô atendendo. Se a mãe fala pra mim que precisa saber o que tá acontecendo, eu falo. Não posso falar. Se você quiser, a gente faz uma sessão nós três e se o seu filho quiser, eu te conto. Porque eu só quebro o código de ética quando tem um outro item lá que fala que eu sempre tenho que prever o menor prejuízo. Então, assim, por exemplo, se eu atendo uma pessoa que ela vai cometer um crime, ela me conta, aí eu tenho que avisar alguém, porque o menor prejuízo é o quê? Ela ficar... eu quebrar o código e ninguém dar ruim. Agora, se já é uma outra situação que a pessoa me conta uma coisa e não tem um perigo, então
não faz sentido. Por eu quebrar exemplo, o Não, por exemplo. porque esses dias atrás, esses dias não, já faz uns anos, teve um psicólogo muito famoso que teve uma briga com alguma famosa, uma ex-BBB, sei lá, ele expôs todos os treinos dela, até perdeu o emprego. Então, Mas expôs, aí tipo também, assim, né? Aí ele O cara perde. fazer o quê, velho? Aí ele perde esse certificado aí, essa... perde, Eu sei que ele aí... perdeu. Ele devia ter vendido É. pro boss, tá tiraram ele do ligado? consultório que ele tava. Pro Porque ele Léo gravou os Dias. stories, ele tinha brigado com ela pela internet, né? Aí ele começou a gravar todos os problemas dela, o que eles conversavam. E tinha umas gravações gravadas. Ela era o quê? Ele agiu de má fé. Ela era o quê? Ele era psicólogo e ela era ex-BBB. Ah, ex-BBB. Enfim. Tinha que ser Não, mas o negócio é que, por exemplo, se agora vocês entrarem na internet e pesquisar meu nome, meu CRP no Google, vocês vão achar lá no site do conselho meu perfil. Aí lá vocês vê, por exemplo, quem tá me processando. Porque se Tem o alguém te paciente me processando? processa, aí fica aberto porque é transparente. Então, assim, direto as pessoas falam, eu fui lá ver se você tá sendo processado. Tem Eu alguém falo, lá? Não. Já Graças a teve problema, Deus. tipo assim, igual você deu o exemplo da mãe de adolescente, tipo, te cobrar de você contar, você manter o pé firme, o pulso firme de não contar e a pessoa, sei lá, ficar cortar com você porque você não quis contar, alguma parada assim, você tem uma indisposição por causa disso ou sempre foi tranquilo? Não, eu já passei uns perrengues, mas mais no sentido de que às vezes o paciente não entende o vínculo, de que eu sou psicólogo e ele é o paciente, e aí ele tenta mudar isso de uma forma que não funciona mais o vínculo. Por exemplo, querer ser amigo, querer que eu vou na casa, ou Aí, criticar coisas que não fazem sentido. Por exemplo, aí uns 4 anos atrás, meu cabelo era bem maior mesmo, tipo assim, ele era cacheado até aqui assim. E eu, um dia tava muito calor, isso em janeiro de 2019, falei assim, eu vou doar meu cabelo. Sentei ali no quintal, falei, mãe, vamos cortar meu cabelo. Amarrei 2 xuxinhas, cortei, pus no saco e fui doar, né? Aí fui no salão, meu cabelo, fiz um degradê, que eu já tava com vontade, e fui atender. Quando eu cheguei lá, a paciente ficou puta, sabe? Tipo... Mas capaz que tipo eu... assim, você não podia fazer isso. Você não tá com cara de psicólogo. Não, Você foi tá tipo me assim, tirando. não, foi tipo assim, não quero mais Capaz ser que é o meu cabelo psicólogo. dele que atendia E ela, saiu, né? e Só saiu. pode. E em caso, tipo assim, de você precisar conversar com a mãe de alguém, tipo assim, com a mãe de algum paciente seu, pra saber mais sobre a história, você só pode conversar com ela com a permissão do paciente também. Então, tem psicólogo que não. Tem psicólogo que faz sessão separado da mãe e do filho. Eu acho que isso não faz sentido. Então, eu falo pro paciente, então, eu pensei de chamar sua mãe pra uma conversa pra me perguntar isso, isso e isso. Eu falo exatamente o que eu vou fazer. Você concorda? Você acha que não precisa? O que você acha? Às vezes eles falam, pode ser. Ou eles falam, não quero não. Aí eu falo, ok. Ou então pergunta só disso, não pergunta de tal Então, coisa. porque assim, acaba que, igual eu falei, adolescente, ele está num momento que eles têm liberdade, mas não tanta, porque eles não têm liberdade financeira, não têm liberdade de locomoção, não tem um monte. Então acaba que eu, de certa forma, pegar um momento deles de liberdade e pôr alguém que já tira a liberdade deles às vezes, pra eles não vai ser uma coisa tão vantajosa. Então, assim, eu dou opção. Mas assim, acaba que, como eu não atendo muito pessoas muito mais novas, porque eu evito atender, por exemplo, criança, então acaba que os adolescentes que eu atendo já têm aí 14 anos. Então acaba que muitas das questões são coisas tranquilas, assim, de escola, de preocupações e coisas do tipo. Quando é mais velho, que às vezes o problema é mais grave, assim... Aí eu falo, nós pode conversar e tal. Aí se a pessoa fala que não, eu falo ok, mas aí volta lá pro código de ética. Se for uma coisa que eu vejo que tá prejudicando, aí eu falo, então, sabe aquilo que você me falou? Eu vou ter que falar pra sua mãe. Mas eu vou falar com você aqui. Tá bom? Aí se a Tipo, pessoa numa fala, situação que a pessoa deixa claro pra você que vai, sei lá... tipo, não é cometer- tipo assim, eu falo, tipo assim, até isso, quando a pessoa fala de ideação suicida e tal, aí eu explico porque que a gente tem essa vontade, de onde que vem, que é uma coisa normal, que todo mundo pensa. O negócio é que a gente muitas vezes pensa assim, queria dormir pra sempre, queria sumir e tal. Aí eu explico porque muito... queria sumir é diferente do que era morrer, né? Então, mas pensa que é a mesma linha. O negócio é que é mais pra trás, assim. Aí acaba que a gente conversa disso, eu falo que um dos protocolos quando a pessoa tem ideação suicida é que a gente arranja aí 2 pessoas de confiança pra se precisar acionar. Aí eu falo, quem que você quer pôr as 2 pessoas? Seria importante uma ser da família. Geralmente é, por exemplo, a mãe e o melhor amigo. Porque A mãe aí é se namorada, acontecer... a mãe. Então, porque se acontecer,
Aí é quando eu aciono. Aí eu falo, então, essa sessão eu vejo que está mais alto, então eu acho que é hora da gente acionar. Entendi. Mas aí você avisa a pessoa que você vai eu falar. aviso a pessoa que eu vou falar. Tanto é que se ela me conta que ela planejou, eu aviso a pessoa que eu vou falar e falo como. Porque aí volta lá porque eu falei código ético, menor prejuízo. É melhor. Então, é melhor eu eu falar ser com a pessoa. processado do que o cara Então, morrer. porque, por exemplo, depois o paciente fica com raiva de mim e não volta mais, provavelmente. Mas é melhor ele fazer Mas isso pelo menos e ele continuar a vida só dele ter dele. tomado raiva é porque ele tá vivo, né? Então, do que, por exemplo, eu de ficar... alguém, né, mano? Então, porque, assim, pode acontecer. Eu acho Tem uma- muito legal isso. Pode falar. tem uma história Cortando o Arthur toda hora. que... É tipo assim, eu ouvi falar, sabe? O cara me contou pelas partes, assim, obviamente, por causa desse código de ética. E funcionava assim. Ele conhecia um psicólogo e esse psicólogo contou essa história pra ele, que... Eu já vou. Um dos pacientes desse psicólogo, ele era bissexual. Era um cara muito bonito, assim, muito, sabe, muito charmoso, enfim. Só que ele tinha AIDS. E ele não contava pra ninguém. E ele decidiu que a missão de vida dele era espalhar AIDS por aí. Sim. Então, como ele é bonitão, assim, tudo mais, muitas vezes ia sem camisinha, sem nada, entendeu? E como ele vai, né, pros dois lados, ele vai Sim. em geral. Sim. Mano, eu achei isso, tipo assim, muito foda, entendeu? Porque o cara não pode contar, mas ele, olha o que ele tá fazendo Sim. é desumano, né? Foi foda essa. Cara, Eu tenho como, uma pergunta como é que ele um pouco mais aguenta? de curiosão, mas é porque Não, mas eu não tenho coragem de perguntar se- isso. Pode continuar, perdão. Como é que, Deixa eu tipo assim, como é que finalizar. vocês fazem pra aguentar tudo isso? Esse caso já é onde quebrar o código de ética. Mas assim, agora pensando em pacientes e conversar as coisas com a gente e tal, aí é até engraçado, né? Que o que a gente tem que fazer é terapia. Então acaba que as pessoas até zoam que a psicologia é a única empresa que se autossustenta. Porque, por exemplo, eu atendo 3 psicólogos. E aí eu tenho o meu psicólogo. Então acaba que... E aí esse psicólogo precisa de um outro psicólogo Então, também. aí precisa às de vezes psicólogo. ele é paciente do psicólogo que eu já atendo. Então, tipo, tô zoando essa parte. Seria engraçado, né? É o triângulo do Mas- psicólogo. Você já atendeu psicólogo? Atendo. Sério? Que da hora. Sim. Cara, que foda. É bem diferente, porque às vezes eu até falo assim, agora quem tá falando não é o Mário, seu psicólogo, é o Mário pessoa. Aí eu falo um comentário de quem é psicólogo, mas, sabe, porque acaba que vai ter coisa que vai vir da nossa formação, que Sim, a gente sim. vai reparando, assim, diferença. A minha pergunta de curiosão vai mais ou menos nesse sentido, porque eu não tenho coragem de perguntar isso pro meu psicólogo, mas tipo assim, quando você tá fora do consultório, você repara na galera, tipo, Não, achei você que era olha coisa assim que e você fala, perguntar. esse cara certeza que é por causa disso, ou certeza que ele deve ter um problema parecido com isso. Ficar lendo assim, as pessoas. Você fica reparando assim? Então, tipo Não assim... reparando, mas você vê alguns sinais. Não, porque assim, olha, por exemplo, agora que eu tô atendendo a quarentena e tal, quando eu saio, por exemplo, que tá com os meus amigos, aí eu vou, por exemplo, beber, comer e tal, e aí a gente encontra, tipo assim, quando eu falo isso, nós é tipo uns 3, que é inclusive a minha BFF, que mora, que é minha vizinha. Aí a gente fala, não quebra em quarentena e tal. Mas assim, o negócio Siga é... as regras do MS, pelo amor de Deus. Então, Quarentena é uma coisa de... Hã? Quarentena é coisa Quarentena é de... coisa de quê, DG? Gente consciente. Agora que você pipocou! Mano. Falou que pandemia é coisa de arrombado, né? Quarentena não, pandemia é coisa de arrombado. Não, mas aí, por exemplo, a gente encontra... Acontece que igual, como eu sou psicólogo, metade dos meus amigos é psicólogo. Então, às vezes, a gente tá contando uma história assim... Na zoeira aí, fala assim... você vê que isso tem a ver com aquilo? Aí eu falo, não, gente... Eu não quero saber disso agora, não. Aí a gente continua zoando, Quero só sabe? fofocar agora. Não, porque às vezes a gente só quer fofocar, mas... Eu pensei se ia perguntar outra coisa, que eu já tava aqui O assim... que você achou? Quando os pacientes nos encontram no rolê. Vixe, Caralho, como é que é? Não, agora conta. Não, Nem tinha porque- essa curiosidade, agora eu Não, tenho. é porque isso é uma questão que já me pega mais, assim, de analisar os outros na rua, não, porque acaba que... Porque se for pensar assim, eu nunca vou contar meus problemas pra ninguém, pelo contrário. Às vezes a gente até tá ali no rolê e quando a gente vê, a gente já contou uma coisa, a pessoa fica assim, ixi, é nossa. Bad vibes isso aí. Mas assim, Vai ser. o negócio de encontrar paciente no rolê é que eu sempre vou preparado, que eu penso assim, se eu encontrar um paciente no rolê, eu finjo costume, né?
Quando é um paciente que provavelmente eu vou encontrar no rolê, aí eu converso com ele antes. Por exemplo, é igual, antigamente tinha só 3 boates na cidade, agora nem essas tem, né? Então eu acabava, se eu fosse sair no final de semana e meu paciente tivesse comentado que ia aí eu falava, eu vou nesse lugar também, se a gente encontrar, como que a gente vai agir? Porque acaba... Você planeja até isso? Não, é porque, por exemplo, tem paciente que faz terapia escondido. Então acaba que eu chego lá e falo, oi, tudo bem? E eles, quem que é esse? Sabe? Então. Não. Aí tem paciente que fala, não, é tranquilo, você fica na sua noite, eu fico na minha. Eu falo, ok. Já tem paciente que fala, não, se eu te encontrar, eu vou lá te cumprimentar. Eu falo, ok. E aí tem essas vezes e tem às vezes que a gente não planeja. Por exemplo, quando eu tava terminando o curso, eu era... Só um minutinho. Antes de você terminar o curso, já pode exercer a profissão? Mas é porque eu estagiava, então eu atendia jovem adulto e Uberlândia é um ovo, então acabava que eu via eles no rolê às vezes. Uberlândia é uma roça grande, né? Então, Roça grande. e aí o que acontecia? Eu era presidente da empresa Júnior da Psicologia e diretor de eventos da Atlética. Então, tipo assim, eu tava em muitos eventos dessas coisas. E no aniversário da Atlética, eu trabalhei no bar, trabalhei no caixa e tal, bebi, aproveitei e tal. E aí depois, esse ano, isso foi em 2019, esse ano um paciente meu, atrás do lugar que eu atendo, tem uma caneca minha com todos os meus tirantes, que é tipo assim, uns 30 tirantes. O que é tirante? Tirante aquele bagulho de colocar na caneca. Ah, tá. Bota fé. E aí Eu meu não sabia que paciente, chamava assim, não. então meu paciente de longe viu e falou assim, deixa eu ver aquele copo. Aí eu falei, tá, peguei, mostrei pra ele falou assim, você foi na festa da Atlética de aniversário de 5 anos? Eu falei, fui, eu tava trabalhando lá. Ele, eu lembrei de, sei lá, sem camisa, você tava lá no... Você tava no bar, então você tava no bar, você serviu o bolo, eu falei, foi. Serviu o bolo? Como assim serviu o bolo? É que eu fiz um bolo do aniversário de 5 anos, eu que fiquei encarregado de fazer o bolo, então eu falei, o bolo que todo mundo comeu foi eu que fiz. Mas foi tipo Caralho, assim. que foda! Foi mais Bolinho uma... batizado? Não, esse não era não. Bolinho Isso é batizado? caro. Isso é caro. Foi assim. Isso é caro. Deixa eu ver essa caneca aí, mas foi tipo assim, ele já Ele já sabia, quando ele viu a caneca, é porque... ele já tava entrando com a faca, Então, não é porque sei. quando eu tô no rolê, como eu tenho muito tirante, eu ponho todos assim, e aí geralmente eu tô sem camisa, então assim, eu tô com os tirantes. Sua tô de camisa é boa. os tirantes. Tudo bem. E aí ele falou, não, eu te lembrei, você tava lá e tal, você tava sua amiga, Cheio você dos tava seus tirantes. amigos e tal. Caralho, você é Era tirado. eu mesmo. Não, tipo, eu mesmo. Mas voltando aqui, sabe? Como você tá falando aqui, a sua vida tá muito difícil. Então, porque... Sua avó que morreu, rapaz. Então, porque acaba que às vezes o paciente me depressão aí, reconhece. velho, tá fora, é verdade. Não, mas aí às vezes eles reconhecem. Tipo, a galera que me conheceu na faculdade, aí, igual um paciente que eu atendo agora que é psicólogo, ele foi em rolê quando eu era da Atlética. Então ele lembra que eu tava no rolê da Atlética. Mas como ele também é psicólogo, também tá no rolê da Atlética, então isso é uma coisa que fica pra lá. Mas igual esse gostou muito dessa informação. Eu, não. Tanto é que quando eu vou dar alta pra esses pacientes, eles sempre falam a mesma coisa, que eles falam assim, não, acabando a quarentena, nós vai no mesmo rolê. Eu falo, fechou e tal. Que aí já tá de alta também. Já tá de alta? Mas Tá de alta. nunca aconteceu depois da alta, não. Mas acontece, eles me encontraram no rolê. Essa é uma preocupação maior, porque... Mas Agora conta como é, pra nós. como é que um psicólogo dá alta? Você não é sempre bom estar... Então, é porque assim, na minha abordagem, a gente entende que... Por exemplo, se você chega na terapia, eu vou perguntar, o que você veio fazer na terapia? Eu falei de jeito estranho, né? Ficou grosso. Você tá aqui? Eu falei errado. O que você tá fazendo aqui, pô? Eu não falo assim, eu falo assim, Gato ao custo. Momento chevette. Gato ao custo. Ô Igor, passa essa marcha, mano, vambora. Vamos pela subida. Não. Eu não falo assim. Eu não falo assim, grosseiro, não, mas eu falo, o que te faz chegar aqui na terapia? Caralho, o que você tá fazendo aqui, porra? O que você tá fazendo Vai aqui, embora. mano? Não. Mas aí eu falo, né? Aí eles falam, por exemplo, queria ver isso do meu relacionamento, isso da ansiedade, isso do trabalho e tal. A gente faz uma lista e vai trabalhar em cima dela. Aí o objetivo vai passando, outros vai melhorando, até que chega uma hora que eu falo. A gente não tem objetivo. Você quer outros objetivos? Não, mas porque a gente precisa de uma lista pra guiar. A gente não tem objetivo. Não. Mas você, tipo assim, não tem é que fazer. legal que, tipo assim, às vezes você não tá com nenhum problema na vida, mas você consulta pra, tipo assim, saber resolver
Sim, Não tem um objetivo específico, mas é porque eu acho que todo mundo deveria estudar um pouco da psicologia, sabe? Sim. Pra, tipo assim, não aprender a lidar com um caso específico, mas às vezes vai aparecendo um caso na sua vida, você já sabe lidar, entendeu? Sim, é muito no sentido, olha, de que às vezes o objetivo da pessoa não tem fim. Por exemplo, eu atendo um cara que ele tá muito bem, já há muito tempo, e o objetivo dele é acompanhamento na quarentena. Então, tipo assim, tem sessão que a gente fica conversando de música, relaciona isso com a vida dele e tal, mas não tem um objetivo em si, por exemplo, de lidar com ansiedade. É pra ele não perder o progresso que ele já fez. É porque, tipo assim, pra ele agora, como ele tá na mesma, assim, de estar em home office, não sai de casa e tal, e a empresa dele ainda dá o psicólogo, então acaba que... Por que não fazer? Aí eu falo. Aí às vezes eu falo, então, a gente tá meio sem objetivo, então vamos conversar daquela coisa que você falou lá naquela vez e tal? Aí fala, sim. Não, vamos, aí a gente volta nisso, mas assim, eu sempre falo que o trabalho do psicólogo é igual o trabalho de um dentista. Imagina que você chega no dentista, aí ele fala assim, você tem uma cárie. Aí trata a cárie, ele fala, tem que fazer um canal. Aí faz o canal, e o que ele faz depois? Ele te ensina a não ter isso de novo. E aí você vai embora. E aí você pode voltar pelo mesmo problema, por um diferente. Eu falo que o trabalho de psicólogo é a mesma coisa, porque se a pessoa tem ansiedade, eu vou ensinar a lidar com a ansiedade. E aí chega uma hora que ela vai embora. Mas ela pode voltar por uma coisa diferente ou nunca mais voltar. Então acaba que... Tem gente que vai querer alta rápido e vai ter gente que não. Tanto é que quando eu falo do canal, é porque tem paciente que faz o quê? Comparando com o dentista, né? Quando abre o canal, a dor passa e ele vai embora. Mas o que aconteceu? Nós mexeu num monte de coisa que ele não resolveu e aí ele vai embora. Então, assim, ou ele vai voltar um dia ou ele vai em outro psicólogo, mas ele tratou o sintoma, mas não a causa. Então vai voltar. Entendi. Me cortou mal pela raiz. Tem que cortar pela raiz. Mas, cara, deixa eu te falar um negócio. Esse negócio aí de ser bonzinho, de dar alto, tá errado. Você tem que colocar mais problema na vida da pessoa. Ela tem que extorquir ela, tem que tirar comercial, dinheiro. mano. Tem que ser O um capitalismo tá aí. Não, isso é paia. Tem uma hora que eu acho que a pessoa fala assim, não tá... Pra que eu tô indo mesmo? Aí é a hora que ela vê que às vezes não tá mais fazendo mais sentido. Agora é diferente, que às vezes o paciente chega e nós conversamos umas coisas e fala assim, nossa, eu nunca pensei nisso, isso foi bom. Aí eu penso, então tá funcionando ainda tá dando sentido. Tanto é que eu falo que psicólogo, terapia é igual relacionamento. Às vezes você vai no primeiro e não dá certo, vai no segundo não dá certo, aí no terceiro dá certo. Aí às vezes com o tempo para de dar certo, aí tenta funcionar, não funciona, vai em outro. Mas não era bom, tipo assim, manter pelo menos uma certa rotina? Pensar, começa aqui, pelo menos, tipo assim, toda semana, uma vez por semana, toda vez por semana, agora eu tô mais de boa, uma vez a cada 2 semanas. É isso que a aí gente vai. Aí, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Tipo Sim. assim, até... A gente chama isso de espaçamento, por exemplo. Porque aí a pessoa tem que viver também pra ter o problema. Porque se Sim. ficar toda semana, talvez o problema acabe e aí ela vai ficar indo à toa. E aí, quando você coloca esse espaçamento, talvez você deixe ela viver mais, e aí você fala, não, realmente, tá tudo indo bem, tá tudo engatilhando tudo certo aqui e tudo mais, não tem problema nenhum. Aí, deu problema, aí começa a diminuir o espaçamento, alguma coisa assim. Exatamente. Por exemplo, eu atendi uma pessoa, uma idosa no início da quarentena, que a questão dela era tipo, muita ansiedade para não pegar corona e não morrer e tal, né? E no início a gente estava ainda muito assustado e tal. Então o que a gente fez? Fez todo um trabalho para lidar com a ansiedade, lidar com tudo, se prevenir e tal, até que chegou uma hora que já estava tudo beleza, assim. E aí acabou que a gente começou a caminhar para alta. E aí quando a gente começou a caminhar para alta, a gente começou a espaçar aí, em vez de ser uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, uma vez a cada 3 semanas, uma vez no mês. Até que a última sessão que eu fiz com ela, que foi uma sessão que me deu uma sensação de, nossa, enfim, tá acabando essa merda de quarentena. Que foi a sessão que ela queria fazer antes dela vacinar. Ela falou, não, já que a gente fez todo um trabalho pensando na quarentena, que eu comecei a atender ela 2 semanas antes da quarentena começar aqui. Mas ela já sabia que ia chegar, né? E aí ela falou, como a gente começou lá no início, eu queria finalizar aqui no fim, porque eu vou tomar a vacina. Falei, nossa, não acredito. Porque a gente conversou tanto desse dia e agora você tá aqui. Ela, Falei, não, então... Caralho. Falei, não, então vamos fazer sessão. Aí a gente fez uma sessão, conversando um pouco sobre as vacinas, a eficácia, a importância, efeito colateral, taxa de pessoas que morrem depois de tomar a vacina. Por que isso? Porque era um medo. Tem? Não tem pessoas que morrem assim depois da vacina. Tem pessoas que podem ficar mal aí, mas se a gente for olhar a porcentagem, é tipo assim, 1 em 2 milhões, sabe? Tipo assim, é uma coisa muito pequena, muito pequena. Aí acaba que a gente conversou disso, fez um atendimento, e ela foi vacinar. E aí foi a alta, foi a última sessão. Já foi vacinado?
Vacinei a primeira dose, Da qual? AstraZeneca? AstraZeneca. Mas não foi por ser psicólogo, não. Porque aqui em Uberlândia, o psicólogo começou a vacinar só os geralzão, assim, só semana passada. Aham. Entendi. E eu queria fazer uma pergunta também. Você tinha dito em off já, mas você começou a produzir conteúdo pra internet, principalmente pro Instagram, né? Foi. No início da quarentena também. Foi um pouquinho antes, em 2019, dezembro. Isso. Entendi. E aí, qual que é a sua visão, assim, do papel... Papel não, mas pode ser do papel, mas assim, do papel das redes sociais figurando como um novo tipo de gatilho para problemas da saúde mental. Eu até falo que se a gente for separar as redes sociais, elas estão bem definidas na função delas, né? O Instagram a gente vai para postar foto bonita, o Twitter para reclamar, o Facebook para conversar em grupo, o TikTok para ver uns vídeos aí divertir. Então acaba que se a gente for olhar, vai ter rede que naturalmente vai desencadear a coisa. Por exemplo, tem paciente que eu falo, se você vai consumir Instagram, tenha um filtro de que todo mundo lá mostra uma coisa que não é. Ninguém vai mostrar. Mostra o irreal, Então, né? a pessoa posta o quê? A foto na praia, a foto do pôr do sol, a comida bonita, a roupa nova. Quem vê close não vê Tá corre. Tem que ter noção que tá todo mundo lá só reclamando. Porque a vida é uma merda. Eu tava na casa de uns amigos do meu pai semana passada e a mulher falando, porque ela mora no condomínio. E geralmente as crianças ficam com um babá, alguma coisa assim. E ela sempre vê a mãe da criança postando foto fit na academia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ela falou assim, não, agora eu entendi porque que a vida dela é tão boa, ela não cuida nem do filho, tá ligado? Cara, Não, mas é muito isso que, assim, eu falo, a gente tem que consumir, mas tem que ter uma ideia do que a gente tá consumindo, porque vai ter gente que vai querer só consumir gente famosa, rico, roupa, casona e coisa do tipo. Vai fazer bem? Pode fazer, mas e se não estiver fazendo bem, você vai continuar? Sabe? Não faz sentido. Então acaba que eu acho que é você entender o que você está consumindo. É você falar assim, tá, isso aqui pode me fazer mal, mas vale a pena. Então, vou ver o quanto disso que eu vou consumir. Porque assim, a rede em si não é um problema. O problema é como as pessoas usam. O problema é quem você tá vendo nela. Porque o que adianta você montar um Instagram e pôr só pessoas que te ativam aí tristeza porque elas estão bem e você não? Não faz sentido. Tanto é que eu acho que a internet é muito boa, que ela dá palco assim para todo mundo, mas por outro lado é complicado porque a gente tem que empenhar demais. E tem muita gente boa que não tem recurso. Mas que por um outro lado é bom saber que se você procurar você acha coisa, sabe? entendi. E quando você começou a trabalhar com a criação de conteúdo, foi numa expectativa de ter mais público de paciente ou foi simplesmente de vontade de propagar o seu conhecimento para as pessoas numa rede que você mesmo explicou que é muito focado no irreal e na futilidade até às vezes? Sim. Qual que foi o principal objetivo, assim? Você chegou até a criar um canal no YouTube, né? Sim. Eu fui dar uma olhada nos seus conteúdos e tal. Eu vi que você tinha até um canal no YouTube. Você postou acho que 3 vídeos, Foi. depois você não postou mais. Foi. Essa quarentena eu dei uma preguiça de fazer vídeo. Mano, é que querendo ou não fazer vídeo pro YouTube é um pouco desanimante, porque você tem que ir fazendo. E, mano, tem que manter, tá ligado? Porque senão... Tem Outra que ter coisa... constância. Tem que ter constância, né, mano? Outra coisa era que eu gravava o vídeo pro IGTV para pôr no YouTube. Então eu tinha que gravar tipo de longe para editar o vídeo 2 vezes praticamente. Uma pro IGTV e uma pro YouTube. Então eu gravava um vídeo só e editava pros dois. Isso dava um trabalho assim, desnecessário, que eu sabia que era desnecessário. Então eu falei assim, não, vou focar em IGTV. Aí eu gravei até um vídeo de Natal pro IGTV e depois falei assim, não, vou gravar um vídeo depois de hobbies, que é o próximo que eu quero gravar. Só que eu quero gravar ele, eu fazendo os hobbies. Só que, por exemplo, um deles é patinar. E eu tô com preguiça de patinar de máscara. Então eu tô esperando, sabe, assim, voltar um pouquinho essa motivação. Mas assim, Mas você vai cortar o cabelo de patinar, né? Ou você vai patinar esse cabelão? Não, patinar. Patinar. Porra! Você acha que ele vai lançar o Loirinho Pivete, mas achou que ele ia mandar o Loirinho Pivete? Patinar esse cabelão, velho. Porra! Ia ficar massa, mas ia quebrar tudo. Haja pó descolorante, hein, viado? Haja gente sem saúde mental. Tinha que lançar na barba, man. Imagina a barbona do Loirinho Pivete Não, dele. depois eu ia ter que tirar a barba, eu ia
Nossa, Papai ficar- Noel, fiquei Ficar novinho. Mas assim, o Instagram... Porque assim, quando a gente forma, a gente fala assim, tá, agora eu sou psicólogo, e agora? Sabe, tipo, como que os pacientes nos acham? Mas muito é porque a situação no Brasil também não colabora, né? É Porque assim, a maioria dos cursos hoje em dia você tá formando e falando, tá, sou isso aí. Então, é tipo assim, meu diploma. E aí, mano? E onde eu Tá arranjo aqui. emprego? Só que acaba que eu entrei numa profissão que eu provavelmente vou ser autônomo pra sempre. Então acaba Aham. que eu falei, não, tem que começar de algum lugar. Aí eu falei, não, vou fazer um Instagram. Aí eu até tentei fazer um Instagram, tipo, em agosto, quando eu formei, em 2019, mais tradicional, assim, de usar umas cor neutra, uma foto assim, neutra e tal. Só que eu não gostava, não fazia sentido e tal. E se você não gosta também... Então, aí eu falei assim, não, vou pôr as coisas do jeito que eu gosto e se der resultado, bem. Se não der, é problema, né? Porque Instagram é isso, é a gente ser a gente, né? Aham. Aí acabou que eu pus umas cores mais chamativas, comecei a fazer umas publicações mais coloridas, pus uma foto de perfil um pouco diferente, comecei a fazer uns vídeos num cenário um pouquinho diferente, que era na frente do meu aquário e tal. Comecei a falar de coisas que eu achava interessante, por exemplo... No mês do suicídio, eu vi que muita gente tava fazendo um vídeo de não se mata, vive e tal. Aquele vídeo daquele carioca falando, não desista, não desista. Então, não desista. Não desista. Então, tipo assim, esses vídeos é legal? Muito, mas eu pensei, todo mundo tá fazendo isso, então eu vou fazer um diferente. Aí eu descobri que tem um robô no Facebook, que ele é uma moça que você conversa com ela durante um tempo e ela começa a querer se matar. E aí você tenta ajudar ela a não se matar. Caralho. É uma inteligência artificial que foi feita pra isso. No Facebook? Até fiz o vídeo, depois vocês veem lá. Vou dar uma olhada. Vejam lá. Acessa lá o Instagram dele, mano. Mas aí o negócio do vídeo é que o nome da menina é Fabi Grossi. O negócio, você começa a conversar com ela e ela é muito normal. Tipo, ela fala assim, estão andando na rua e manda foto dela na rua. Ela pintei meu cabelo e manda foto dela pintando o cabelo. Só que aí começa a acontecer umas coisas bizarras. E aí o povo começa a fazer bullying com ela, vaza um vídeo pornô dela e um monte de coisa. E aí eu fiz um vídeo falando sobre isso. Então, aí eu gravei um vídeo falando sobre isso, de que é importante a gente estar consciente de que essa é uma experiência para quem quer ver como que ela consegue lidar com alguém que tá nessa situação, sabe? Aham. E tipo assim, foi um vídeo que foi legal fazer e que saiu um pouco desse roteiro, assim, que no geral eu já via que tinha, assim. E acabou que nisso eu fui... Algumas pessoas me chamaram porque via meu Instagram, aí via live, aí me chamaram para palestra, me chamaram para grupo. E assim foi indo. E hoje em dia eu tenho uma visibilidade maiorzinha, ainda não tá grande, mas tá maiorzinha. Já tem o arrasta pra cima? Não, é esse meu objetivo. É esse meu objetivo. Acho que todo mundo quer Arrasta pra isso. cima. Mas assim, tô investindo nisso. Tanto é que eu faço, às vezes, postagem mais técnica. Por exemplo, acho que as 3 últimas que eu fiz foi sobre TDAH, que é uma coisa que muito paciente estava perguntando se eles tinham ou não, a gente fazia uns testes e tal, mas eu vi que estava recorrente. Mas por quê? Porque a gente já está esgotado, né, da quarentena. E o que é TDAH? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Toma! Sim. Tem, mano, tem hora, né? Então, aí muita gente tá achando que Eu tem sei. porque tá difícil agora lidar com as coisas, mas também, né, depois de um mês e meio, ou um ano e meio dentro de casa, é muito difícil. Tanto é que eu até falo que antes da quarentena eu gostava muito de jogar no computador. Agora, eu terminei de trabalhar, eu só empurro o computador e falo até amanhã. Não quero, não quero mais olhar não, porque a gente cansa também, é normal. Mudou a perspectiva de muita coisa, né? De computador, de tela, de internet, de videochamada, sabe? Mas assim, acaba que... Nossa, videochamada é chato, né? Mano, antigamente Vai você ia cansando. falar assim, tal palestra vai ser em videochamada. Caralho, que legal, É, tem que sair de casa. Agora Agora você é faz. Agora virou tudo. Qualquer conteúdo audiovisual ou que tem alguma coisa de áudio virou podcast. Porque você desliga sua câmera lá e fica lá Verdade. aqui, ó. Verdade. Tá ligado? É, muito melhor, velho. Verdade, aí você vai na reunião de manhãzinha, você dá a cama mesmo, põe o fone e fala assim, se precisar de falar, eu falo, mas Aham. se não precisar, vou ficar quietinho. Porque acaba que a gente já tá esgotado. Você entra lá, tipo assim, bom dia a todos, desliga. Salve. Então, mas assim, eu Muito obrigado. no Instagram geralmente faço publicação ou técnica, Como que tá a sua rotina de publicação, assim? ela tá horrível. Porque tem época que eu engajo, tem época que eu falo assim, vou fazer 3 por semana e vou fazer uns stories nos dias que eu não faço. Aí eu faço isso, gravo stories, faço enquete e tal, aí fica legal. Mas aí tem mês que acaba sem a criatividade, eu falo assim... pro bloqueio grátis. Nossa. Eu design, tá ligado? Eu tenho Instagram de design.
Mano, teve um mês retrasado, ano passado, eu tava fazendo 3 publicações por semana, filho. Você tava foda, man. Então, aí agora eu tô nisso, que tipo assim, eu tenho uns post-it que eu já escrevi um monte de coisa que eu quero fazer publicação, eu fico assim, eu vou fazer uma publicação disso, mas eu preciso de uma imagem legal. Aí eu tenho que pensar nisso, aí eu tenho que pensar nas cores do feed. Tipo assim, umas coisas pra ficar mais bonitinha, porque Harmonizado, pá. é o que chama atenção. Eu tive uma ideia agora, sabe? A gente tem que pegar, por exemplo, a gente que tem que postar, tá postando sempre pra gerar engajamento. Mano, quando a gente tiver no pique, a gente tem que gravar, tipo assim, vários. Não postar, salvar. Eu também acho. Verdade. E aí na hora, Gaveta, né? e aí na hora a gente vai postando durante a semana alguma coisa assim, porque é uma bosta ficar gravando. A gente tem que Sim. fazer isso só mais uma conversa, né, Sim. mano? É. Vai rolar, a gente ainda vai deixar igual. A gente vai ficar no pique do Ilha de Barbados, mano. Fazer Do nada, 40... porra, gravou com o Renato Albani 3 meses atrás, tá soltando o segundo conselhos agora, tá ligado? Mas tem que fazer isso mesmo, gravar e deixar pra depois. Eu fiz isso em dezembro do ano passado, porque minha barba tava bem grande e eu falei assim, vou tirar a barba nas férias. Aí eu falei, não, vou gravar um vídeo antes. Aí eu gravei os vídeos antes, os stories, deixei tudo salvo. Aí que eu tirei a barba, que eu falei assim, não, gravar sem barba vai ficar Sabe o que eu horrível. fico com medo? É de eu gravar e eu esquecer que eu gravei. Aí alguém me pergunta, você postou um negócio lá do bagulho. O quê? Não dá Eu falei assim, nada. tipo, Filho, gravei, pô. Eles gravam tipo 50 episódios num dia. Eles É, não devem lembrar nunca de nada que eles falam. Isso aí que eu falei mesmo, pô. O quando você tá vendo, ligado? eles estão tipo no último episódio, tá ligado? Eles falam, não, vambora, tá ligado? Eles não gravam, Eles falam assim, vontade. Esse é o 50º Conselhos do Dia. Por hoje tá bom. Aí do nada tem uns conselhos de 20 minutos, mas tem uns de 7, tá ligado? De 10 minutinhos, É. tá ligado? Singelo. É tipo Tranquilo. o nosso mesmo, né? É. Tem um de 17, tem um de 12 e um de 10. E você pensa em continuar o foco no Instagram ou você tá querendo ir pra outras redes? Porque agora, por exemplo, o TikTok tá muito em alta, querendo ou É não. o brabo. É o que entrega, é a rede social que mais tá entregando Sim. conteúdo, assim. Eu ainda nunca mexi no TikTok. Porque, Nossa, sorte a sua, viado. é porque eu entrei e achei Não, estranho, sabe? Tipo, eu não sou muito fã de vídeo, eu gosto de imagem, sabe? Então acaba que não me chamou atenção. Só que no mesmo tempo eu vejo que até parece que um dos desenvolvedores do Instagram falou que o Instagram não é mais rede de foto, né? Que agora vai ser de vídeo. Aí eu tô pensando, se eu não me adaptar agora, eu vou sofrer lá na Um frente. desenvolvedor falou isso. Então, se eu não me adaptar agora, eu vou sofrer lá na frente. Então, já tem algumas ideias que eu falo assim, olha, em vez de eu fazer uma publicação disso, eu vou fazer um Reels. Que aí eu posso postar no TikTok também. Tanto é que eu já salvei o user o meu user no TikTok pra ninguém Já usar garantiu antes o de mim. arroba. Já garantiu o arroba. Porque eu sei que eu vou chegar lá, eu só... Só quer ainda chegar eu não tô com planejado, né? paciência. Ainda eu não tô com paciência. Porque, tipo assim, agora na quarentena eu tô lidando só com o que dá pra lidar. Que é o quê? Foto, publicação e tal. Vídeo ainda... Eu preciso de mais coisa, sabe? Preciso de, no mínimo, uma iluminação legal. Uma ring light. Uma ring- Eu preciso ringzinha. de uma dessa mesmo. A minha desse tamanhozinho assim, Você aí... quer levar essa aí? Ah, mas só Você eu. vai assim. Combinado, fechou. Tá maluco. Não pode, mas... A gente Ah, que 500 reais Ah, não não. compra, pô. Não é meu mesmo? Ah, Que não, gente. 500 pau não compra. Mas assim, eu ainda vou fazer vídeo. O negócio é só que... Eu vou de pouquinho em pouquinho. Aham, não sei Mas o que. ainda não dei nenhum passo. Entendi. Fica mais exclusivo. Eu espero. Nada O Igor, moleque. Filmar a fera aqui. Ele tá parecendo aquele Roy Harper do Arrow. Aquele maluco. Ah. Depois que ele cai na heroína, e aí ele volta e ele tá aqui assim, ó. É! Nossa. Mano, muito bom. É isso, né, mano? Acho que eu não tenho mais. Eu Você tem acho que mais- todas você as minhas gostaria de dúvidas falar foram alguma sanadas. coisa assim? Você tem alguma consideração final a fazer aí pros Não, nossos ouvintes? Gente, só me segue lá no Instagram. Isso a gente vai fazer agora. Falando Com em o cara aqui. Qual que é vai. o seu arroba? Porque eu não decorei. Mario.psicólogo. Então sigam @mario.psicólogo. Esse foi só mais um podcast de hoje. @mario.psicólogo no Instagram. Futuramente no TikTok. Ainda vou chegar Ainda lá. vai chegar lá. @Arthur_Abrita no Insta, @JPFBar no Insta, @DeGrandeSouza e degrande.design Designer. no Instagram. Estamos no TikTok também,
Só mais um underline podcast, é o mesmo arroba do Instagram. É podcast com 2 T's, né? Podcast. Não, é só nosso e-mail que é podcast com 2 T's. Ah, então deixa quieto. Mas isso é bom, porque tem um recadinho que a gente já colocou no início do vídeo, mas pra quem tá aqui até o final, poucos e bons, estamos com um sistema de apoio aí e como a gente não é monetizado, né, a gente queria apoio de vocês. Então, Mercenário! fica quietinho. O cara que deu a ideia. Quase arena. Quando você tiver sua Mercenário, saída, só quer dinheiro! quando você tiver sua saída, você fala com nós, demorou? Ah, Aí, Quando tiver mais de um microfone. quando você não gravar só de webcam, você fala com Quando nós. você chegar perto do Aí, cara. quando você tiver um microfone no seu celular, Ah, você vem me mandar um áudio. Manda um áudio pra mim. Aí, Cara, você humilhou o cara. É um sistema de apoio aí pelo Pix. É só mais um podcast com 2 T's, @gmail.com. Você pode mandar qualquer quantia lá. Se você quiser mandar pergunta pro Conselhos por lá, pode mandar também. Manda lá um centavinho de help, que já ajuda a gente. Nossa próxima meta é um pouco ambiciosa. A gente tá querendo uma câmerazinha, né, DG? Uma câmerazinha, né, pô? Você Uma tá doido. câmerazinha, porque meu celular não aguenta mais não, rapaziada. Tá pedindo arrego já. Tá pedindo arrego. Então, essa é a nossa próxima meta. Um pouco distante, mas com a ajuda de vocês a gente consegue. Demorou? É isso. Um abraço pra vocês. Mário, muito obrigado Falou, pela gente. presença. Obrigado, cara. De verdade, foi uma... Obrigado, gente, Foi pelo aulas, convite. aulas e palestras. E tamo junto, mano. Precisando, só chamar. Segue lá e tamo junto. É isso. Falou. É isso. Para de gravar aí também. ah, Agora é a fotinha. A gente tem que tirar a fotinha. Nossa, comigo.